Apoliana, o presidente viaja, mas o frevo político continua. E a questão dos ministérios, onde a relação com o Congresso se passa pela ocupação desses espaços no governo, continua gerando discussões e vai continuar. Hoje o ministro Alexandre Padilha afirmou que em nenhum momento o presidente Lula considerou trocar o comando do Ministério da Saúde. A gente lembra que, por muitas vezes, foi se colocado como um alvo do Centrão. Padilha disse, Lula não considerou trocar, não considerou fazer uma indicação de um partido para a pasta, que hoje é chefiada pela ministra Nízia Trindade, que é uma técnica. Padilha ainda disse que o presidente da Câmara, Arthur Lira, não solicitou a troca de qualquer ministério no governo. O ministro que vai se reunir com os líderes do União Brasil para tratar sobre o Ministério do Turismo, que é outro problema que fica na viagem de Lula para a Europa. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, já disse que a situação vai ser definida na volta de Lula, mas até lá vai conversar Padilha com os membros do União Brasil. Vamos ver então a fala do ministro sobre Nízia Trindade, sobre o Ministério da Saúde, onde ele crava, não é cota partidária, é cota técnica pessoal do presidente Lula. Confira. Posicionar claramente também que o presidente Lula, em nenhum momento, desde a montagem do seu governo, desde a escolha dos ministros e ministras, colocou o Ministério da Saúde como cota partidária de qualquer partido. Desde o começo, o presidente Lula tomou uma decisão sobre o Ministério da Saúde, sobretudo depois de toda a situação da pandemia, pela importância que tem o tema da saúde, de querer indicar para o Ministério da Saúde um quadro da saúde pública. Escolheu uma mulher, a primeira mulher que ocupa o Ministério da Saúde, escolheu a ex-presidente da Fiocruz por todo o papel que ela teve durante a pandemia. Então, em nenhum momento o presidente Lula colocou, desde o começo da montagem do seu governo, o Ministério da Saúde como cota de qualquer partido. E quero reforçar que o presidente Arthur Lira, em nenhum momento, seja para mim, ou seja o presidente Lula, em qualquer das conversas que teve, fez qualquer tipo de reivindicação ao Ministério da Saúde ou qualquer outro ministério do governo federal. Poliana, não chega para lá no Arthur Lira, não chega para lá no Centrão, a cabeça do Ministério não vão levar. Agora eles vão querer negociar, vão querer diretorias, vão querer espaços, vão querer cargos, ou seja, vai ser difícil para o governo resistir. A gente tem duas situações bem distintas, né, Ananias, com relação a essa troca de ministérios ou não troca no caso do Ministério da Saúde, porque lá quando a gente fala da parte do turismo, é uma decisão partidária, o União Brasil não reconhece mais a ministra como sendo uma indicação por conta de uma mudança de filiação, uma filiação partidária. Então, é um caso distinto, Lula reconhece que precisa haver a troca. No caso do Ministério da Saúde, o que me parece aí é aquele chamado que a gente em política conhece bem, o balão de ensaio. Me parece muito que isso foi jogado para ver até onde isso poderia causar uma instabilidade na relação de Lula com o Centrão. E eu, pelo contrário, eu vejo nessa fala do Padilha mais uma questão de colocar panos quentes, ele dizendo, olha, o Lira não está pedindo isso, né? O Lira não está exigindo nenhum tipo de ministério. Então, eu acho que ele faz uma separação aí, reconhecendo que existe uma parte do Centrão que está querendo, que está com vontade, talvez o próprio Arthur Lira esteja de fato de olho, de como a gente sabe que nos bastidores há o interesse, mas ele faz essa separação, acho que para evitar ainda um desgaste maior nessa relação entre Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, e o presidente Lula. Ele não poderia fazer diferente, Lula, quando ele pede que seu ministro Alexandre Padilha reforce mais claramente o caráter técnico desta indicação, porque na campanha foi justamente, né, o problema de Bolsonaro, os diversos problemas de Bolsonaro no enfrentamento à pandemia, um dos pivôs da sua derrota nas urnas. Então, ele precisa fazer diferente e, claro, que entregar ao Ministério da Saúde, que ainda tem diversos problemas em decorrência da pandemia da Covid-19 para serem corrigidos em todo o país, seria muito contrassenso explicar isso, seria muito difícil explicar isso para a população. E contrariar uma das bandeiras, né, do processo da campanha. Não tem Ministério da Saúde, mas tem FUNASA. Já se fala que a FUNASA deve sim abrigar o nome do Centrão. Acho que isso é meio aquela negociação. Começa
começa com 100, aí pede lá em termina cima com e 20. Você bota uma gordurinha, né, Pega pra lá em negociar. cima. Mas eu achei muito pertinente que o Lula tivesse dado um basta nisso, sabe por quê? Porque desestabiliza o trabalho. Sim. E assim, não tem justificativa, não teria justificativa para dispensar a ministra Nízia Trindade. Foi a primeira ministra que começou a trabalhar no governo Lula, naquela crise do Yanomami. E o negacionismo que ronda o Centrão, como o presidente explicaria, e não só para a sua bolha, porque fala-se muito, ele vai manter os ministérios porque tem aquela base, que é a base petista. Não, o trabalho do Ministério da Saúde é hoje reconhecido, mesmo por quem não votou no Lula. E eu acho que ele sabe, com certeza ele sabe disso. Sim. Se a gente tem essa percepção, com certeza o presidente e o entorno dele tem. Então seria um grande erro, no meu ponto de vista, tirar a ministra Nízia Trindade, a despeito de terem ventilado o nome do médico Paulo Mastro, que é de fato extremamente competente, seria um grande ministro, acredito eu, mas não indicado pelo Centrão e não nessas circunstâncias. Sim. De uma quase chantagem, porque assim, até para ele, Paulo Mastro seria ruim, sim, enquanto profissional, né? Como é que ele chegaria ao ministério nessa condição? Uma negociação nesses termos. Ele é alguém, e também acho que o nome dele foi lançado como um balão de ensaio, para dizer, olha como a gente está bonzinho, a gente não quer indicar um deputado, a gente quer alguém competente, tá, gente? Nós até tentamos a Ludmilla, que até isso divulgaram, né? Que acho que foi uma das coisas assim que eu acho que desacredita a informação, exatamente falar que a Ludmilla teria sido barrada pelos petistas, que não é o caso, né? Não. Osmando. Eu acho corretíssima a posição do governo, a fala do ministro Padilha, é um chega para lá, é um freio de arrumação na casa, um assunto desgastante realmente, que não tem sentido você ter uma profissional, uma técnica da qualidade, uma cientista da qualidade da Nízia Trindade, e você se falar em troca de ministérios, quando se sabe que por trás dessas trocas tem sempre o interesse de partilha, de divisão de grana, essa coisa toda. Em relação à ida ao encontro do presidente Lula com o Papa Francisco, eu considero que o Papa, e eu acho que todos nós temos o consenso, de que o Papa Francisco é realmente uma grande fonte de inspiração, de motivação das coisas corretas, dos caminhos melhores para o mundo. Você, Ananias, lembrou que ele escolheu o nome Francisco. Foi o primeiro Papa a escolher o nome Francisco, numa homenagem, numa referência a São Francisco de Assis, que é simplesmente, que nos legou simplesmente uma maravilha, que é a oração de São Francisco, que é quando ele disse, Senhor, que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Então, no momento em que o mundo vive, não apenas a guerra na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, mas guerra no mundo todo, desigualdade campeando, aumentando, fome, miséria, aumento da fome, nada melhor do que você ter uma figura como o Papa Francisco como aliado e como uma luz para abraçar as causas humanitárias que o presidente Lula tem defendido, de fim de guerra, de predominância da paz e de reparação das injustiças, das desigualdades, com a prosperidade que tanto os países esperam, mas, sobretudo, a humanidade espera por isso. Francisco, você falou da FUNASA, já está sacramentado ou precisa passar pelo Senado ainda ou já está valendo? Ananias precisa ainda, precisa mas Senado, né? já esse indicativo realmente de que o Centrão está negociando a indicação do Comando Nacional da FUNASA. É um abrigo no momento em que o Lula não abre a porteira do Ministério da Saúde, nem deveria abrir para o Centrão. Aqui no Piauí é Flávio Nogueira, né? Flávio Nogueira, é certo. Já é a indicação já é que certo. ele fará
caso, repito, o Senado confirme a recriação do órgão, que, diga-se de passagem, deve ser recriado, é um órgão importantíssimo para regiões como a região Nordeste e o Piauí. Pena que o propósito não seja esse, quando o Congresso esteja trabalhando a recriação da FUNASA, né? Não é o propósito de fato, ter um serviço com maior capilaridade prestado no interior do país, como a FUNASA consegue fazer, mas é muito mais para abastecer bases eleitorais, sim, com a destinação de recursos, né? É o meio torto para, no fim das contas, quem sabe a gente vai ver um bem aí com a volta da FUNASA. Olha, a gente vai já